Quero me referir à cidade de Igarapé-Açu, no meu estado, no estado do Pará, no nordeste do Pará. Estive lá há poucos dias atrás. Quero agradecer o carinho com que todos lá me receberam. Quero aqui externar o meu abraço fraterno ao Paulo, um dos grandes líderes daquela cidade, de Igarapé-Açu, que nós aprendemos a gostar, a respeitar e a dedicar àquele povo a nossa gratidão e o nosso carinho. Abraçar também o meu amigo Júlio Pereira, que esteve presente numa reunião, os vereadores, lideranças, enfim, todas as pessoas que estiveram na filiação do Paulo ao PSD. Senhor presidente, o Globo, meu caro Paim, estampa não só o Globo, mas vários jornais mais lidos desse país, estampam que Dilma veta aumento real já acertado para aposentados. A presidente Dilma passou por cima do acordo entre a base aliada e a oposição e vetou o artigo da lei do orçamento que garantia o aumento real superior à inflação em 2012 para os aposentados. De quebrar o acordo não é novidade. O governo petista raramente cumpre com acordos, mas esse é um acordo quebrado que dói em cada um dos brasileiros. Há muito, senador Paim, que Vossa Excelência e outros senadores lutam para que o governo petista possa se sensibilizar com o sofrimento dos aposentados brasileiros. No momento em que a população brasileira vê assustada a quantidade de corrupção que explode em quase todos os ministérios deste país. No momento em que a população brasileira passa a se assustar com tanto cinismo, a roubalheira que toma conta deste país. A população brasileira, incrédula, assiste os telejornais, lê os jornais mais lidos do país e vê o seu dinheiro, o dinheiro que paga os impostos religiosamente, serem tirados daquilo que o povo brasileiro precisa, da saúde, da educação, das estradas, dos portos, dos aeroportos, da segurança do cidadão. Este dinheiro que os corruptos tomam conta é da nação brasileira, é do povo brasileiro, é da sociedade brasileira. Ora, senador Paulo Paim, tirar do aposentado brasileiro, dizendo que é para conter as despesas de custeio, é um verdadeiro absurdo. Tirar do aposentado brasileiro o direito líquido e certo, na hora em que o aposentado brasileiro vive na miséria, senador Paulo Paim. Hoje o aposentado brasileiro, presidente, não tem condições sequer de pagar um remédio para a sua sobrevivência.
aqueles corruptos que roubam a nação, com certeza estão com a geladeira cheia de produtos alimentícios da melhor qualidade. Os aposentados brasileiros, infelizmente, não têm esse direito. Eu pensei sinceramente que a presidenta Dilma viesse se sensibilizar com a situação dos aposentados brasileiros. Até porque, Brasil, dizem que a mulher tem um coração bem mais sensível do que o homem. Me enganei redondamente com o caráter e com o coração da presidenta da República. Cortar o direito dos aposentados para conter as despesas deste país. Presidenta Dilma, Vossa Excelência devia ter uma ação mais forte para conter a corrupção brasileira. Vossa Excelência devia parar, presidenta, de nomear incompetentes, de nomear bandidos. Quantas vezes chamei atenção aqui para o caso do DENIT? Quantos bilhões de reais se perderam neste país? A Fundação Getúlio Vargas Brasil diz que o país gasta com corrupção, desde o primeiro governo de Lula, 3 bilhões de reais por ano. Hoje a soma é muito maior. Senhor presidente, por que a presidenta Dilma não demite os 23 mil DAS em benefício de cortar os gastos neste país? 23 mil, presidente, 23 mil DAS, todos apadrinhados petistas, ganhando em torno de 13 mil reais por mês. 23 mil, nação brasileira. É quanto estão lá no palácio, nas repartições públicas, ganhando em torno de 13 mil reais. Esses eram que tinham que ser contidos. Estes sim tinham que ser demitidos para se conter os gastos públicos. Como é que se dá dinheiro para qualquer país, principalmente aqueles países de ditadores truculentos, tipo Fidel Castro, e se massacra os aposentados deste país? Dilma, os aposentados são brasileiros, são humanos, vivem à míngua, vivem com dificuldade, Dilma. Acreditaram em ti, Dilma, acreditaram em ti, romperam um acordo, Paulo Paim. Não é novidade para Vossa Excelência. Vossa Excelência que tanto luta pelos aposentados desta pátria. Fomos enganados, mais uma vez. Fomos enganados, aposentados do meu querido Brasil, mais uma vez. Mas não vamos nos calar. Não vamos, de forma alguma, deixar de lutar pelos irmãos brasileiros que sofrem nesta pátria. Tivemos dinheiro para dar para a Venezuela,
tivemos dinheiro para dar para a Bolívia, tivemos dinheiro para dar para Angola, tivemos dinheiro para dar para o Haiti, tivemos dinheiro para dar para Cuba, bilhões de reais, mas se diz que não tem dinheiro para dar um pequeno ajuste aos aposentados deste país. Ô nação brasileira, quanto sofre o teu aposentado, quanto ele é desprezado, nação brasileira. Na hora em que ele mais precisa da pátria, na hora em que ele trabalhou tanto pela pátria, Brasil, na hora que ele serviu tanto esta pátria, Brasil, na hora que ele zelou tanto pela pátria com seu trabalho, o reconhecimento da pátria a ele é zero. Quando, pai? Quando vão reconhecer o aposentado brasileiro? Quando, Paulo Paim? Eu sou mais radical, Paulo Paim. Eu acho que nós devemos tomar providências mais contundentes. Nós devemos ir para a rua, Paulo Paim. Nós devemos entrar no Palácio do Governo com os aposentados, Paulo Paim. Isso é proposta antiga deste senador, para que a nossa presidenta possa ver a situação de cada um aposentado brasileiro. Temos que mostrar de perto a ela. Ela tem que ouvir cada um aposentado brasileiro. Se é que ela não sabe, ou faz que não sabe da situação de cada um. Dilma, pensa na tua família, Dilma. Pensa naqueles que te são queridos, Dilma. Pensa em Deus. Pensa em Deus, Dilma. Você não pode fazer isso com estes humanos e pobres brasileiros chamados aposentados. Temos, pai, temos que lutar. Somos sós, pai, somos sós. Temos que convocar mais. Temos que partir novamente do zero, pai. Temos que lutar, brigar por eles. Com muita insistência, pai. Com muita vontade. Com alma. Com coração. Penalizado. Por ver os nossos irmãos não terem direito a nada neste país. Cada governante que assume, meu Deus. Cada governante que assume. Não toma ou faz que não toma conhecimento do sofrimento dessas pessoas. Cada governante que assume Brasil maltrata o aposentado brasileiro. Cada governante que assume Brasil humilha o aposentado brasileiro. E a Dilma ainda fala que está moralizando ou tentando moralizar este país. Pois não, senador, com muita honra. Senador Mário Couto, eu não poderia deixar de fazer uma parte a Vossa Excelência. Entendo, na força de suas palavras, a indignação sem uma solução até hoje para os aposentados e pensionistas. Respondemos para o salário mínimo, inflação mais PIB, mas não há ainda uma solução para os aposentados. E quando firmamos esse acordo, lá na Comissão de Orçamento, dialoguei com senadores e deputados da base do governo e também da oposição. E todos me disseram, não é o ideal, mas é um caminho, pelo menos está assegurado, que via LDO, que na peça orçamentária nós vamos discutir com as centrais, com as confederações, com a COBAP, como seria a política para os aposentados.
Eu vou falar depois da tribuna. Eu lhe confesso que eu não entendi o porquê do veto. Como é que eu veto praticamente um artigo que era um princípio de intenção do acordo? Não entendi. Fui informado pelo planejamento que era uma questão técnica e que na lei orçamentária esse debate se dará. Fui também buscar esclarecimento na Casa Civil e me disseram também a mesma coisa. É uma questão técnica, mas no debate do orçamento, essa discussão se dará com as centrais, com as confederações e com a Gobap. Claro que, a essa altura, eu fiquei muito, muito preocupado, como está preocupado Vossa Excelência. E, com certeza, vão haver inúmeras mobilizações. Começo nesse fim de semana, eu terei que ir, porque assumi o compromisso, em Minas Gerais. Depois teremos aqui, na semana que vem, no Petrônio Portela na outra semana, e depois vamos ao Rio, e depois terminamos com o Congresso Nacional dos Aposentados lá em Goiás. As mobilizações terão que acontecer até que a gente consiga efetivamente uma política salarial que garanta ao aposentado e o pensionista, além da inflação, o que for possível de aumento real. Eu lembro que no ano passado, com o presidente Lula, nós garantimos a inflação, e Vossa Excelência participou dos acordos, mais 80% do PIB, que foi considerado um ganho para os nossos aposentados. Eu falarei da tribuna daqui a uns minutos, mas sem sombra de dúvida, eu usarei mais uma vez o que é o título de um livro que escrevi há 8 anos atrás, que é inegável. Concluir com essa frase: se as batidas dos tambores não forem ouvidas em Brasília, as demandas dos idosos, dos trabalhadores, dos aposentados, e quando eu falo Brasília, eu me refiro ao Judiciário, ao Congresso e ao Executivo. A mobilização é fundamental, e isso foi o que eu disse hoje pela manhã, quando sentei com líderes sindicais e também dos aposentados. Só essa mobilização é que vai assegurar que na peça orçamentária a gente tenha lá contemplada que é possível, sim, uma garantia de uma política para os aposentados. Esse seria a minha parte e farei depois o meu pronunciamento. Senador Paulo Paim, a minha admiração por Vossa Excelência é muito grande. Sabe, senador, eu não acredito no governo. Eu não acho que o governo vá voltar. Vou terminar, presidente, já vou descer. Eu não acho que o governo volte a discutir este assunto. No momento em que a pátria assiste o índice alarmante de corrupção, desvio de dinheiro público, desvio do dinheiro do povo, a presidenta se nega a conversar ou designar alguém, líderes, para conversar sobre a situação dos aposentados, aquilo que foi acordado anteriormente. Eu não acredito mais, senador. A nossa batalha não começou hoje, não começou ontem. A nossa batalha já se vão aí 5 anos, 4 anos. Ela é longa, senador. Só temos uma, não temos outras. Vamos convocar todos os aposentados desse país e vamos ao Planalto. Vamos mostrar a situação dos aposentados para a presidenta. Eu não acredito noutra solução. Eu não acredito que a presidenta, numa simples discussão de liderança, vá aceitar uma proposta digna de melhorar a condição dos aposentados brasileiros. Nós demoramos 5 anos, senador, para conseguir um tantinho. Para nós foi uma vitória enorme, porque nós lutamos muito, senador, mas conseguimos. Peço a Vossa Excelência. Nós já temos experiência, estou descendo, presidente, já estou me arrumando para descer. Nós já temos experiências, várias experiências.
só me resta uma vontade neste momento: é invadir, no bom termo, não no termo maldoso, o Palácio do Planalto e os aposentados mostrarem a situação de cada um para a presidenta da República. Talvez consigamos sensibilizar o coração duro da presidenta Dilma. Quero me referir à cidade de Igarapé-Açu, no meu estado, no estado do Pará, no nordeste do Pará. Estive lá há poucos dias atrás. Quero agradecer o carinho com que todos lá me receberam. Quero aqui externar o meu abraço fraterno ao Paulo, um dos grandes líderes daquela cidade, de Igarapé-Açu, que nós aprendemos a gostar, a respeitar e a dedicar àquele povo a nossa gratidão e o nosso carinho. Abraçar também o meu amigo Júlio Pereira, que esteve presente numa reunião, os vereadores, lideranças, enfim, todas as pessoas que estiveram na filiação do Paulo ao PSD. Senhor presidente, o Globo, meu caro Paim, estampa não só o Globo, mas vários jornais mais lidos desse país, estampam que Dilma veta aumento real já acertado para aposentados. A presidente Dilma passou por cima do acordo entre a base aliada e a oposição e vetou o artigo da lei do orçamento que garantia o aumento real superior à inflação em 2012 para os aposentados. De quebrar o acordo não é novidade. O governo petista raramente cumpre com acordos, mas esse é um acordo quebrado que dói em cada um dos brasileiros. Há muito, senador Paim, que Vossa Excelência e outros senadores lutam para que o governo petista possa se sensibilizar com o sofrimento dos aposentados brasileiros. No momento em que a população brasileira vê assustada a quantidade de corrupção que explode em quase todos os ministérios deste país. No momento em que a população brasileira passa a se assustar com tanto cinismo, a roubalheira que toma conta deste país. A população brasileira, incrédula, assiste os telejornais, lê os jornais mais lidos do país e vê o seu dinheiro, o dinheiro que paga os impostos religiosamente, serem tirados daquilo que o povo brasileiro precisa: da saúde, da educação, das estradas, dos portos, dos aeroportos, da segurança do cidadão. Este dinheiro que os corruptos tomam conta é da nação brasileira, é do povo brasileiro, é da sociedade brasileira. Ora, senador Paulo Paim, tirar do aposentado brasileiro, dizendo que é para conter as despesas de custeio
É um verdadeiro absurdo tirar do aposentado brasileiro o direito líquido e certo, na hora em que o aposentado brasileiro vive na miséria. Senador Paulo Paim, hoje o aposentado brasileiro, presidente, não tem condições sequer de pagar um remédio para a sua sobrevivência. Aqueles corruptos que roubam a nação, com certeza estão com a geladeira cheia de produtos alimentícios da melhor qualidade. Os aposentados brasileiros, infelizmente, não têm esse direito. Eu pensei sinceramente que a presidenta Dilma viesse se sensibilizar com a situação dos aposentados brasileiros. Até porque, Brasil, dizem que a mulher tem um coração bem mais sensível do que o homem. Me enganei redondamente com o caráter e com o coração da presidenta da República. Cortar o direito dos aposentados para conter as despesas deste país. Presidenta Dilma, Vossa Excelência devia ter uma ação mais forte para conter a corrupção brasileira. Vossa Excelência devia parar, presidenta, de nomear incompetentes, de nomear bandidos. Quantas vezes chamei a atenção aqui para o caso do DENIT? Quantos bilhões de reais se perderam neste país? A Fundação Getúlio Vargas Brasil diz que o país gasta com corrupção, desde o primeiro governo de Lula, 3 bilhões de reais por ano. Hoje a soma é muito maior. Senhor presidente, por que a presidenta Dilma não demite os 23 mil DAS em benefício de cortar os gastos neste país? 23 mil, presidente, 23 mil DAS, todos apadrinhados petistas, ganhando em torno de 13 mil reais por mês. 23 mil, nação brasileira. É quanto estão lá no palácio, nas repartições públicas, ganhando em torno de 13 mil reais. Esses eram que tinham que ser contidos. Estes sim tinham que ser demitidos para se conter os gastos públicos. Como é que se dá dinheiro para qualquer país, principalmente aqueles países de ditadores truculentos, tipo Fidel Castro, e se massacra os aposentados deste país? Dilma, os aposentados são brasileiros, são humanos, vivem à míngua, vivem com dificuldade, Dilma. Acreditaram em ti, Dilma, acreditaram em ti, romperam um acordo, Paulo Paim. Não é novidade para Vossa Excelência. Vossa Excelência que tanto luta pelos aposentados desta pátria.
Fomos enganados, mais uma vez. Fomos enganados, aposentados do meu querido Brasil, mais uma vez. Mas não vamos nos calar. Não vamos, de forma alguma, deixar de lutar pelos irmãos brasileiros que sofrem nesta pátria. Tivemos dinheiro para dar para a Venezuela, tivemos dinheiro para dar para a Bolívia, tivemos dinheiro para dar para Angola, tivemos dinheiro para dar para o Haiti, tivemos dinheiro para dar para Cuba, bilhões de reais, mas se diz que não tem dinheiro para dar um pequeno ajuste aos aposentados deste país. Ô nação brasileira, quanto sofre o teu aposentado, quanto ele é desprezado, nação brasileira. Na hora em que ele mais precisa da pátria, na hora em que ele trabalhou tanto pela pátria, Brasil, na hora que ele serviu tanto esta pátria, Brasil, na hora que ele zelou tanto pela pátria com seu trabalho, o reconhecimento da pátria a ele é zero. Quando, pai? Quando vão reconhecer o aposentado brasileiro? Quando, Paulo Paim? Eu sou mais radical, Paulo Paim. Eu acho que nós devemos tomar providências mais contundentes. Nós devemos ir para a rua, Paulo Paim. Nós devemos entrar no Palácio do Governo com os aposentados, Paulo Paim. Isso é proposta antiga deste senador, para que a nossa presidenta possa ver a situação de cada um aposentado brasileiro. Temos que mostrar de perto a ela. Ela tem que ouvir cada um aposentado brasileiro. Se é que ela não sabe, ou faz que não sabe, da situação de cada um. Dilma, pensa na tua família, Dilma. Pensa naqueles que te são queridos, Dilma. Pensa em Deus. Pensa em Deus, Dilma. Você não pode